Você já parou para pensar que talvez a vida que você chama de real não aconteça apenas enquanto você está acordado? A ciência nos diz que, na escuridão do sono, o cérebro processa memórias, repara o corpo e cria conexões invisíveis. A sabedoria ancestral afirma que, nesse mesmo espaço, a alma conversa com o eterno. Duas visões que parecem diferentes, mas em última análise são a mesma. O reconhecimento de que cada noite é um laboratório de transformação onde os fios do nosso destino são silenciosamente decididos. A verdadeira questão não é o que acontece quando você dorme, mas quem você decide ser quando acorda. Capítulo 1. O limiar do sono. O sono é o limiar mais antigo, mas também o mais ignorado. Todas as noites, cruzamos esse limiar como viajantes comuns, acreditando que seja uma simples pausa biológica, uma necessidade fisiológica que nos obriga a fechar os olhos para repor a energia gasta durante o dia. A maioria das pessoas nunca suspeita que esse portal escuro também seja uma fronteira vibrante, uma linha invisível que separa o ordinário do extraordinário. A ciência moderna confirma que, durante o sono, a mente não descansa. Os neurônios disparam em padrões complexos, as memórias são reorganizadas, o corpo se regenera e as emoções são integradas. A neurociência descreve isso como um processo de consolidação e reparação, mas as tradições espirituais o denominaram muito antes com uma linguagem diferente. O chamavam de santuário, a oficina dos deuses, a morada onde a alma se lembra do que o corpo esquece. Pense nisso. O que você chama de inconsciente processa mais em um segundo do que sua mente desperta, consegue sustentar em 1 hora. Não há filtros racionais, nem julgamentos, nem limites. É um oceano de símbolos onde o real e o imaginário se entrelaçam, um solo fértil que responde à menor intenção. Esse solo é seu maior aliado, mesmo que você raramente o trate como tal. Todas as noites, pouco antes de adormecer, você chega ao limite desse território. É o momento em que o pensamento consciente começa a se esvair e surge um espaço liminar. Nem sono, nem vigília. Um corredor misterioso onde sua mente está mais receptiva do que nunca. Os psicólogos chamam isso de estado hipnagógico. Os antigos o chamavam de limiar. É aí que a verdadeira magia começa, porque o que você semear naquele preciso momento germinará nas profundezas do seu ser. Dormir não é uma fuga, é um convite. Não é uma perda de tempo, é tempo em sua forma mais generosa. Todas as noites a porta se abre para um laboratório de transformação que funciona silenciosamente, e você decide se cruza esse limiar como um caminhante inconsciente ou como um alquimista desperto. Para entender melhor esse mistério, quero contar uma história. Não se trata de um mito perdido ou de uma fábula inventada aleatoriamente, mas de um conto simbólico que encerra a verdade de que a psicologia e a espiritualidade se repetem sob diferentes nomes. Vamos em frente, mas primeiro, se você acha que isso ressoa com você, você encontrará o primeiro link na descrição com mais material metafísico que você vai adorar. Era uma vez um jovem chamado Elias, aprendiz de arquiteto numa cidade onde torres de pedra competiam com as estrelas para conquistar o céu. Elias trabalhava durante o dia nos projetos de outros homens, copiando linhas e medidas que não vinham de sua própria inspiração, mas da imposição de seus mestres. Seu coração, porém, ansiava por algo mais. Erguer um edifício não feito apenas de pedra, mas com um propósito. Todas as noites, exausto, Elias subia ao terraço de sua casa e contemplava a lua refletida nas águas do rio. Lá, ele se perguntava silenciosamente: qual o sentido de construir com minhas mãos o que não nasce da minha alma? O sono o venceu, e ele se afundou na escuridão com aquela pergunta ainda queimando em seu peito. Certa noite, enquanto suas pálpebras se fechavam, algo diferente aconteceu. Em vez de mergulhar num sono vazio, ele se viu caminhando por um corredor iluminado por tochas de chamas azuis. O ar vibrava como se cada pedra do quarto respirasse.
À sua frente, erguia-se uma porta gigantesca, esculpida em madeira viva, que parecia bater com a mesma força do seu coração. Ao seu toque, a porta se abriu sem resistência. Lá dentro, uma voz profunda lhe falou: "Você chegou ao limiar, o lugar onde a forma é criada antes do nascimento. Aqui não há regras de gravidade ou lógica. Aqui os pensamentos são matéria e o que você imagina toma forma." Elias olhou ao redor e percebeu que não estava em um sonho comum. Estava em uma oficina invisível, um espaço onde colunas se erguiam com um gesto e cúpulas surgiam com a pronúncia de uma palavra. Fascinado, começou a construir com o poder de suas ideias. Torres que refletiam a luz como espelhos de cristal, escadas que ascendiam a céus ilimitados, arcos que ressoavam com melodias invisíveis. Ele passou o que pareceu uma eternidade, projetando aquele templo impossível, até que a voz lhe falou novamente: "Todas as noites você cruzará este limiar, mas lembre-se, o que você constrói aqui não é fantasia. É a semente do que germinará em sua vida desperta. Seus pensamentos neste lugar são projetos que o universo transformará em pedra, em tempo e em carne." Elias acordou de madrugada com o coração disparado. Pensou que tivesse sido um sonho simples, mas quando pegou seus instrumentos de desenho, algo extraordinário aconteceu. Suas mãos começaram a traçar linhas que ele nunca havia estudado antes, novas formas que pareciam ditadas de outra dimensão. Seus professores ficaram maravilhados. Os desenhos de Elias possuíam uma beleza e uma harmonia que ninguém na cidade jamais vira. Com o passar dos meses, seus planos se transformaram em edifícios. E os edifícios se tornaram símbolos de uma nova arquitetura que combinava utilidade e espírito. As pessoas os chamavam de templos vivos, porque ao entrar neles, sentiam paz, inspiração e clareza. Elias sabia a verdade. Ele não os havia projetado apenas enquanto estava acordado, mas naquele limiar secreto onde a mente adormecida conversa com o eterno. Elias é uma metáfora para todos nós. Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, cruza esse limiar todas as noites. A diferença está em como o fazemos, como caminhantes distraídos ou como arquitetos do nosso destino. A psicologia moderna confirma isso. No estado hipnagógico, pouco antes do sono profundo, a mente se torna extraordinariamente flexível. Imagens, frases e emoções que depositamos naquele momento são registradas em circuitos neurais com uma força que a vigília não consegue alcançar. É como semear em solo úmido e fértil. Por essa razão, muitas culturas nos ensinaram a orar, meditar ou fazer afirmações pouco antes de dormir. Isso não era superstição, era conhecimento intuitivo do que a ciência está apenas começando a demonstrar. Elias nos lembra que a fronteira entre a vigília e o sono não é um abismo escuro, mas uma porta. E o mais surpreendente é que todos nós temos a chave. Tudo o que precisamos fazer é tomar consciência daquele momento, escolher uma intenção clara e deixar que a mente adormecida a leve consigo para o outro lado. O sono é o limiar. E todas as noites, ao cruzá-lo, você decide se o fará de mãos vazias ou com os planos para o seu destino no coração. Capítulo 2. O Laboratório Secreto. Todas as noites, sem exceção, você entra no laboratório mais sofisticado e misterioso que existe. Ele não é feito de paredes, tubos de ensaio ou microscópios. Sua matéria-prima são seus pensamentos, suas memórias e suas emoções. Seus instrumentos são invisíveis, mas operam com uma precisão que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Esse laboratório é sua mente adormecida. Durante o sono, neurocientistas descobriram que o cérebro se comporta como um alquimista. Ele processa fragmentos de experiências, conecta ideias distantes, reorganiza memórias e elimina resíduos emocionais. Enquanto você dorme, áreas do cérebro que permanecem silenciosas durante a vigília são ativadas e conexões sem precedentes são criadas, o que explica por que tantas vezes acordamos com soluções inesperadas
ou ideias brilhantes que jamais teríamos concebido conscientemente. Isso não é mágica, mesmo que pareça. É pura neurociência. O hipocampo e o córtex pré-frontal colaboram silenciosamente, tecendo memórias e aprendendo. Mas, além da explicação biológica, as tradições espirituais sempre souberam. O sono é um laboratório sagrado onde as essências da vida são destiladas, onde o caos da experiência se transforma em sabedoria e onde as sementes da intenção germinam sem impedimentos. Pense nas vezes em que você adormeceu com uma preocupação intensa e, ao acordar, o fardo pareceu mais leve. Ou você até encontrou a resposta que procurava. Esse alívio não vem por acaso. É o resultado do trabalho silencioso do seu laboratório interior. Lá, à medida que seu ego se dissolve, as peças que pareciam incompatíveis encontram seu lugar. Mas este laboratório não se limita a consertar e organizar. Ele também cria. Ele é capaz de desenhar caminhos que você ainda não trilhou, soluções que ainda não existem, visões que podem se tornar realidade se você ousar reconhecê-las. Para entender isso melhor, deixe-me contar a história de um homem que descobriu, quase por acidente, como acessar o poder criativo deste laboratório invisível. Numa cidade portuária onde chegavam navios carregados de especiarias e tecidos, vivia um médico chamado Adriano. Era um homem dedicado, conhecido pela disciplina e pelo rigor da sua ciência. Passava dias inteiros a rever manuscritos, a classificar ervas e a analisar sintomas. No entanto, um enigma o atormentava. Uma doença desconhecida estava a espalhar-se entre os habitantes da cidade, e nenhum dos seus tratamentos parecia funcionar. Adrian estava obcecado. Não conseguia aceitar que o conhecimento que havia adquirido com tanto esforço não fosse suficiente. Passava noites inteiras sem dormir, cercado por lamparinas a óleo e pilhas de anotações em busca de uma resposta que sempre lhe escapava. Seu corpo enfraqueceu e sua mente se cansou. Certa manhã, à beira do colapso, decidiu desistir pela primeira vez. Deixou as luzes apagadas e se deixou cair na cama sem esperar nada. Enquanto o cansaço o envolvia, pensou desesperadamente: espero que meus sonhos me deem as respostas que não encontro quando estou acordado. Foi a última coisa que disse antes de cair num sono profundo. Naquele sonho, ele se viu caminhando por um imenso laboratório, maior do que qualquer prédio que já vira. Não havia paredes nem tetos, apenas mesas intermináveis repletas de potes luminosos, cada um contendo um fragmento de sua experiência passada. Pacientes, livros, conversas, descobertas esquecidas. Uma voz, suave, mas firme, ressoava no ar. Aqui armazenamos tudo o que você viu, leu e sentiu. Nada é desperdiçado aqui. Tudo está esperando para ser combinado na fórmula certa. Adrian começou a explorar aquele lugar fascinante. Seus passos o levaram a um canto onde 2 jarros brilhavam intensamente. Um continha a imagem de uma planta silvestre que ele vira na infância, usada por sua avó para aliviar febres. O outro continha uma nota esquecida de um antigo tratado médico que falava de uma substância amarga que purificava o sangue. Ele nunca havia juntado aquelas memórias, mas no laboratório do sono, ambas se iluminaram como peças do mesmo quebra-cabeça. Movido por uma certeza inexplicável, Adrian pegou os 2 frascos e os misturou em um recipiente vazio. O líquido resultante brilhou com um brilho dourado. Então, a voz falou novamente: o que você cria aqui não é fantasia. É a semente de uma verdade esperando para ser reconhecida na vida desperta. Ao acordar, Adrian sentiu algo dentro de si arder intensamente. Lembrou-se de cada detalhe do sonho e, embora parecesse absurdo, decidiu experimentar a combinação que vira. Preparou uma infusão com a planta selvagem e adicionou a substância descrita no antigo tratado. Cautelosamente, administrou a mistura a um paciente. Para sua surpresa, os sintomas começaram a desaparecer. Nos dias seguintes, ele aperfeiçoou a fórmula e a aplicou a outros pacientes. O resultado era sempre o mesmo: recuperação.
O que a vida desperta não conseguira descobrir em meses de esforço, o laboratório secreto do sono lhe revelara em uma única noite. A história de Adrian não é exagero. Na vida real, inúmeras descobertas científicas, obras de arte e soluções nasceram de sonhos, de melodias completas a fórmulas matemáticas. O cérebro adormecido não inventa do zero. Ele conecta fragmentos dispersos em novas configurações. É o laboratório da criatividade, o espaço onde o impossível se torna acessível. A psicologia explica como a integração da memória implícita e explícita, uma interação entre redes neurais que se comunicam de forma diferente do estado de vigília. Mas as tradições espirituais a descrevem de forma mais poética. Dizem que nos sonhos, a mente entra na oficina onde os deuses misturam cores, sons e símbolos para pintar a vida humana. A mensagem é clara. Todas as noites, enquanto você descansa, seu laboratório interior trabalha incansavelmente. Mas há uma diferença fundamental entre deixá-lo operar aleatoriamente e participar ativamente de seu processo. Adrian descobriu a resposta porque entrou no sonho com uma intenção clara. Ele queria encontrar a solução, mesmo sem saber como. Essa intenção foi a chave que abriu a porta do laboratório. Você também consegue. Basta reconhecer que dormir não é apenas descanso, mas um espaço fértil onde suas perguntas, seus desejos e suas dúvidas podem encontrar respostas. Se você for para a cama com uma intenção clara, plante essa semente em sua mente antes de dormir. Não como um desejo ansioso, mas como uma declaração confiante. Meu laboratório interior trabalha para mim enquanto eu descanso. O sono é o laboratório secreto. Todas as noites, você passa por ele. A questão é, você entra como um observador distraído ou como um alquimista consciente? A diferença não está no que é o sonho, mas em como você escolhe se relacionar com ele. Capítulo 3. A linguagem das sombras. Todo ser humano fala duas línguas, a linguagem da vigília e a linguagem dos sonhos. A primeira é lógica, linear, baseada em palavras, conceitos e estruturas. A segunda é a da mente adormecida, e não se expressa em frases racionais, mas sim em imagens, vibrações, metáforas e símbolos. É uma linguagem muito mais antiga, que sua mente inconsciente entende perfeitamente, embora sua mente consciente mal a entenda. Quando você sonha, não pensa em parágrafos. Seu inconsciente fala em cenas, uma porta se abrindo, um rio transbordando, um espelho quebrando. Cada um desses elementos é uma mensagem codificada que sua mente desperta frequentemente e ignora por não a compreender imediatamente. No entanto, nessa linguagem reside a chave para as transformações mais profundas. A psicologia moderna reconhece isso. Carl Jung chamou esse sistema de símbolos de a linguagem do inconsciente e explicou que ele contém arquétipos universais compartilhados por toda a humanidade. A neurociência, por sua vez, mostra como as áreas do cérebro que processam imagens e emoções são mais ativas durante o sono do que as áreas responsáveis pela lógica. Em outras palavras, quando você dorme, você fala uma linguagem mais emocional e intuitiva do que racional. O problema é que insistimos em nos comunicar com o nosso inconsciente usando a linguagem errada. Repetimos frases lógicas, listas de metas ou decretos frios, na esperança de que penetrem profundamente. Mas a mente adormecida não responde a cálculos, ela responde a vibrações. Ela não obedece a comandos mentais, mas sim a imagens carregadas de emoção e metáfora. É por isso que muitas pessoas se frustram ao tentar técnicas de transformação que se resumem a palavras vazias. O inconsciente sabe diferenciar entre um conceito aprendido e uma verdade incorporada. O que realmente penetra em suas profundezas é o que está carregado de emoção autêntica, o que é dito com todo o ser. Os antigos sabiam disso e usavam símbolos, rituais, cânticos e silêncios prolongados. Não tentavam convencer o inconsciente com a lógica, seduziam-no com a vibração. Compreendiam que falar com a mente adormecida
É como dialogar com o oceano. Você não o comanda, você canta para ele. Para ilustrar esse mistério, quero contar a história de uma mulher que acidentalmente descobriu como essa linguagem secreta funciona. Num mosteiro escondido entre montanhas de pedra e nuvens eternas, vivia uma jovem chamada Amara. Ela era a guardiã das lamparinas noturnas, encarregada de manter aceso o fogo sagrado que iluminava os corredores à meia-noite. Sua tarefa parecia simples, mas uma pergunta insistente ardia em seu coração. Como poderia se comunicar com o divino além das orações que havia decorado? Todas as noites, enquanto os monges dormiam, Amara percorria os corredores sussurrando orações. Mesmo assim, sentia suas palavras desaparecerem como fumaça. Ela as repetia com disciplina, mas no fundo, algo lhe dizia que ela não estava chegando a lugar nenhum. Era como falar com um céu vazio. Numa noite tempestuosa, enquanto cuidava da lareira, refugiou-se na sala dos cânticos proibidos. Lá, encontrou manuscritos antigos cobertos de poeira. Entre eles, havia um escrito em uma língua desconhecida. Não entendia nenhuma das palavras, mas, ao olhar para os símbolos, algo vibrava dentro dele. Eram figuras simples, círculos, espirais, linhas onduladas. Embora sua mente não conseguisse traduzi-las, seu coração sentia que eram repletas de significado. Motivada pela intuição, ela começou a copiar os símbolos com a própria voz. Não eram palavras, eram sons guturais, vibrações que emergiam como um canto estranho. Ao pronunciá-los, sentiu o ar no mosteiro se mover de forma diferente. O fogo nas lamparinas parecia dançar ao ritmo de sua voz. Pela primeira vez na vida, Amara teve a sensação de que alguém, ou algo, estava respondendo do outro lado da linha. Naquela noite, sonhou com uma figura luminosa que lhe falava sem mover os lábios. As sombras não entendem a sua linguagem aprendida, mas reconhecem a sua vibração autêntica. A alma não ouve gramática, ela ouve frequência. Ao acordar, Amara compreendeu o segredo. O inconsciente, esse vasto oceano interior, não se move com palavras mecânicas. Ele precisa de imagens, sons, gestos e emoções vivas. Ela decidiu mudar sua prática. Em vez de repetir orações frias, começou a entoar cânticos vindos de dentro, deixando cada palavra emergir como uma batida de coração. Acrescentou imagens. Imaginou-se cercada de luz. Viu símbolos brilhando em sua mente. Sentiu emoções como uma corrente elétrica em seu corpo. O efeito foi imediato. Não só ela mudou, mas também a atmosfera do mosteiro. Os monges começaram a ter sonhos reveladores. Alguns acordaram com visões de clareza, outros com soluções para problemas antigos. Tudo começou com a descoberta de Amara. A verdadeira linguagem do inconsciente é simbólica e vibracional. A história de Amara também é a nossa. Todos nós carregamos dentro de nós aquele mosteiro silencioso, onde nossas palavras parecem se perder. Se repetimos afirmações como máquinas, a mente adormecida as ignora. Mas se adicionarmos emoção, imagens e vibração, algo muda nos próprios alicerces da nossa consciência. A psicologia confirma. O inconsciente reage mais intensamente a estímulos multissensoriais e emocionais do que a frases abstratas. Uma imagem poderosa, carregada de emoção, permanece mais permanente do que 1000 repetições vazias. É por isso que as memórias mais intensas da sua vida não são as mais lógicas, mas sim as mais carregadas de emoção. Falar a linguagem das sombras significa usar símbolos em sua comunicação noturna. Se você quiser semear uma afirmação, não a diga apenas com palavras. Acompanhe-a com uma imagem clara em sua mente, com a emoção correspondente em seu corpo e com a certeza vibrando em sua respiração. O inconsciente não precisa de tradução. Ele entende essa linguagem perfeitamente. Amara descobriu que a vibração é mais forte que a gramática, e você também pode descobrir.
A cada noite, ao entrar no limiar do sono, não repita palavras como alguém recitando um manual. Permita que suas declarações emerjam das profundezas do seu ser, como símbolos vivos que atravessam a parede do racional e alcançam o oceano do inconsciente. A linguagem das sombras está à espera. Ela não exige perfeição nem fórmulas complicadas. Ela só exige autenticidade. A questão não é o que você diz antes de dormir, mas de onde você diz. Porque se você fala da superfície, a mensagem se esvai. Mas se você fala da vibração da sua verdade, o inconsciente ouve, entende e obedece. Capítulo 4. O poder do Eu Sou. Duas palavras acompanham a humanidade desde o início dos tempos. Eu sou. Elas podem parecer simples, insignificantes, mas contêm um poder que poucos ousam encarar de frente. Cada vez que você as diz, seu inconsciente as recebe como um decreto absoluto, como uma ordem gravada no fundo do seu ser. A psicologia demonstrou isso claramente. A identidade está no cerne de todo comportamento. Você não faz o que faz por acaso. Você faz porque isso reflete como você se define. Se você repete constantemente, eu sou desajeitado, seu inconsciente organiza suas ações para confirmar essa afirmação. Se você afirma, eu sou capaz, seu corpo, suas emoções e suas decisões começam a se alinhar a essa crença. O eu sou é o molde no qual a energia da sua vida é derramada. A neurociência mostra que afirmações de identidade têm um impacto muito mais forte no cérebro do que afirmações externas. Dizer, eu quero ter sucesso, gera menos ativação em áreas motivacionais do que dizer, eu sou bem-sucedido. O primeiro é um desejo, o segundo, uma identidade. E o inconsciente sempre trabalha para defender e confirmar a identidade. As tradições espirituais compreenderam isso antes de qualquer laboratório. Elas diziam que eu sou é o nome secreto do divino dentro de você. Não é apenas uma afirmação, é um lembrete de que todo ser humano tem o poder de invocar o que deseja incorporar. Pronunciá-lo sem consciência é desperdiçar seu poder. Pronunciá-lo com intenção é acender um fogo que transforma a realidade. A diferença entre repetir palavras e ativar o poder do eu sou reside na convicção. O inconsciente distingue entre um murmúrio mecânico e uma declaração incorporada. É por isso que, todas as noites, à beira do sono, essas duas palavras se tornam sementes sagradas. Você planta o que diz depois delas. Para entender como esse poder pode transformar uma vida, deixe-me contar a história de um comerciante que o descobriu em um momento de desespero. Na cidade dos mercados infinitos, onde as cores dos tecidos e os aromas das especiarias enchiam o ar, vivia um homem chamado Saul. Sua família era conhecida há gerações como vendedora de seda. Mas, com o tempo, as riquezas haviam desaparecido. A barraca, que antes transbordava de cores vibrantes, estava agora quase vazia. Saul passava os dias observando os clientes pararem em outras barracas, ignorando a sua. Sentia-se invisível, derrotado. Todas as noites, voltava para casa com os bolsos vazios e o coração pesado de perguntas. Por que minha vida se tornou tão árida? Por que tudo me abandona? Secretamente, ele começou a repetir mentalmente frases duras. Sou um fracasso, sou esquecido, sou invisível. Ele não sabia que aquelas palavras eram decretos aos quais seu inconsciente obedecia fielmente. Ele não sabia que, ao dizer eu sou, seguido de falta, estava alimentando o próprio ciclo que o aprisionava. Certa noite, exausto, Saul subiu ao terraço com o último pedaço de pano que lhe restava. Estendeu-o sob as estrelas, como se buscasse consolo no céu. Lá, meio adormecido, ouviu a voz de uma velha, incapaz de explicar de onde vinha. Seus cabelos prateados brilhavam como a lua, e seus olhos pareciam conter séculos de sabedoria. Ela acariciou o tecido e disse, suas sedas choram porque se lembram de quando você falou com elas com poder. Você se esqueceu da linguagem do eu sou. A cada noite você pronuncia sua ruína e o universo obedece.
E se você falasse a verdade? E se, em vez de repetir sua derrota, você se lembrasse de sua herança de abundância? Saul, incrédulo, perguntou: como eu poderia fazer isso, se tudo o que vejo é o vazio? A velha respondeu com firmeza: não fale do que vê, fale do que deseja incorporar. O eu sou não descreve, ele cria. Enquanto você dorme, sua mente se torna seda receptiva. Sussurre palavras de vida nela e você verá como seu mundo se transforma. Naquela noite, Saul obedeceu, mesmo se sentindo ridículo. Fechou os olhos, colocou a mão sobre o pano e murmurou: eu sou abundante. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. A princípio, sua voz tremeu, como se estivesse falando de algo impossível, mas ele repetiu as palavras até adormecer com elas nos lábios. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Não foi mágica imediata, mas movimentos sutis. Um antigo cliente retornou de uma terra distante. Um sócio há muito esquecido o procurou para propor um novo negócio. Todas as noites, Saul repetia suas promessas, e a cada dia as oportunidades aumentavam. Em menos de um ano, sua barraca se tornou a mais visitada do mercado. Mas o mais importante não foi a riqueza que recuperou, mas a descoberta interior. Ele percebeu que sua mente adormecida era como a seda que vendia, capaz de absorver qualquer cor impressa nela. E as palavras "eu sou" eram os corantes que decidiam seu destino. A história de Saul revela um princípio universal. O que você declara depois de "eu sou" torna-se a essência da sua vida. A psicologia descreve isso como o poder do autoconceito, a espiritualidade como a magia da palavra criativa. Ambos concordam que não se trata de um jogo inocente. Toda declaração tem consequências. Sua mente inconsciente não distingue entre o que você deseja e o que você teme. Ela só ouve o que você declara. Portanto, se todas as noites você repetir "estou cansado, sou inútil, sou limitado", estará semeando sementes de escassez. Mas se mesmo em meio às dificuldades, você escolher semear "eu sou força, eu sou clareza, eu sou abundância", o laboratório da sua mente trabalhará silenciosamente para manifestar essa verdade. A chave está na repetição consciente, acompanhada de emoção autêntica. Não basta dizer, é preciso sentir. O inconsciente responde à vibração, não apenas às palavras. Quando você consegue alinhar o que diz com o que sente e com a imagem que mantém, você ativa o poder criativo do "eu sou". Todas as noites você tem essa oportunidade. Não importa o quão cansado esteja ou quão caótica sua vida pareça. Leva apenas alguns instantes antes de adormecer, quando você cruza o limiar do sono para plantar a semente. Esse é o momento em que o "eu sou" ressoa mais profundamente, porque o ego é silenciado e a mente adormecida escuta com absoluta atenção. O poder do "eu sou" não é teoria, é identidade em ação. É a diferença entre viver como vítima das circunstâncias ou como criador consciente do seu destino. Então pergunte a si mesmo: o que você declara todas as noites antes de dormir? Que realidade você está tecendo com essas duas palavras que resumem todo o seu destino? Capítulo 5. A ciência da intenção. Tudo na vida começa com uma intenção. Antes de uma semente chegar à terra, existe a decisão invisível de crescer. Antes de uma ponte ser construída sobre um rio, alguém teve a visão de unir duas margens. Antes de uma palavra ser dita, existe o impulso silencioso de comunicar. A intenção é a raiz invisível de toda a criação. A maioria das pessoas, no entanto, passa pela vida sem consciência do seu poder. Acreditam que as coisas acontecem por acaso ou dependem exclusivamente da sorte. Não suspeitam que, a todo momento, seus pensamentos carregados de emoção enviam comandos invisíveis ao inconsciente, moldando a maneira como percebem a realidade e, com ela, as possibilidades que atraem ou rejeitam. A psicologia explica isso por meio do viés atencional. Quando você tem uma intenção clara, seu cérebro filtra as informações de acordo.
É como programar um radar interno que faz você perceber oportunidades que antes ignorava. A neurociência confirma que, quando você define uma meta ou uma declaração interna, o córtex pré-frontal ativa circuitos que reorganizam a percepção e a memória para alinhá-las com essa direção. Em outras palavras, aquilo que você decide buscar acaba te encontrando. As tradições espirituais descreveram isso em linguagem mais poética. Diziam que a intenção é uma flecha disparada no coração do universo, e tudo que vibra em sintonia com essa flecha responde. A diferença entre desejo e intenção é fundamental. O desejo é um anseio que geralmente permanece na superfície. A intenção, por outro lado, é uma decisão profunda que envolve todo o seu ser. O desejo diz, eu desejo. A intenção diz, assim será. O sono é o ambiente perfeito para trabalhar com a intenção. Durante o dia, sua mente consciente está repleta de distrações, dúvidas e contradições. Mas à noite, quando o ego se dissolve e o inconsciente assume o controle, a intenção se imprime como fogo na argila fresca da mente adormecida. É por isso que tantas culturas praticavam rituais antes de dormir. Orações, afirmações, visualizações. Não eram superstições vazias, mas maneiras de semear intenções no solo mais fértil de todos. Para entender como a intenção pode transformar até o impossível, deixe-me contar a história de um jovem que descobriu seu poder em circunstâncias extremas. Num vale montanhoso onde os invernos eram longos e a terra mal produzia o suficiente para sobreviver, vivia um jovem chamado Dário. Desde a infância, ele via sua família lutar contra a escassez. Cada colheita era um desafio, e cada ano parecia mais difícil que o anterior. Muitos aldeões se resignaram ao fato de que a pobreza era seu destino. Dário, porém, não conseguia se acomodar. No fundo havia uma centelha de rebelião. Ele não entendia nem de ciência nem de filosofia, mas sabia que precisava haver uma maneira diferente de viver. Certa noite, enquanto o vento soprava pelas janelas de sua cabana, sentou-se em frente à lareira e, com lágrimas nos olhos, declarou: Não herdarei a resignação. Sou a abundância, mesmo que ainda não a veja. Minha vida será diferente. Naquela noite ele sonhou que caminhava por um campo árido. O chão era duro, como se tivesse esquecido como dar frutos. Mas, quando olhou para cima, viu uma senhora idosa sentada sob uma árvore murcha. Seus olhos brilhavam como brasas. Ela lhe disse: A terra responde à intenção do semeador. Semeie com dúvida e colherá escassez. Semeie com convicção e a terra lhe obedecerá. Dário pegou um punhado de sementes que segurava nas mãos e, com um gesto de fé, jogou-as na terra rachada. Ao fazê-lo, disse em voz alta: Eu sou a abundância. Eu sou a colheita. Num instante, o campo começou a se transformar. Caules verdes brotaram e cresceram rapidamente, transformando-se em campos dourados que se estendiam até o horizonte. Ao acordar, Dário sentiu um fogo arder dentro de si. Ao contrário de outros sonhos, este não o abandonou com a luz do amanhecer. Era como se uma certeza tivesse sido inscrita em seus ossos. Ele decidiu agir com base nessa nova convicção. Em vez de semear descuidadamente, trabalhou a terra com dedicação, imaginando a cada movimento o campo fértil de sua visão. Compartilhou sua intenção com a família, inspirando-os a acreditar em uma nova possibilidade. Os primeiros brotos demoraram a aparecer, mas quando apareceram, estavam mais fortes do que o normal. Com o tempo, sua colheita superou todas as anteriores. Os vizinhos ficaram impressionados e começaram a imitar seus métodos. Mas o que não sabiam era que a verdadeira diferença não estava na técnica, mas na intenção com que Dário havia plantado. Com o passar dos anos, aquele vale, antes marcado pela resignação, transformou-se em uma terra próspera. E no coração de Dário permaneceu a certeza do que aprendera em seu sonho. A intenção é a força que transforma a terra árida em um jardim fértil. A história de Dário contém uma verdade profunda. O inconsciente responde à intenção como a terra responde a uma semente.
A diferença entre aqueles que conseguem transformar suas vidas e aqueles que permanecem presos na repetição não está no acaso, mas na clareza e firmeza de sua intenção. A psicologia confirma isso. Aqueles com uma intenção clara vivenciam um fenômeno chamado atenção seletiva. Inconscientemente, eles começam a perceber recursos, ideias e pessoas que apoiam seu propósito. É como se uma porta invisível se abrisse dentro deles. O que antes passava despercebido se torna um sinal. Mas a espiritualidade acrescenta algo essencial. A intenção não apenas organiza sua percepção, como também move forças maiores que você. É como tocar uma nota em uma sinfonia cósmica. Tudo que vibra na mesma frequência responde. Portanto, plantar uma intenção antes de dormir é como escrever uma partitura no ar. O universo ouve e responde silenciosamente. A chave é diferenciar entre desejo e intenção. O desejo costuma ser tingido de dúvida. Eu quero, mas não sei se consigo. A intenção é pura decisão. Eu consigo, mesmo que ainda não veja. Uma intenção autêntica não depende de evidências externas. É uma declaração que ordena que sua mente e o universo se alinhem a ela. Todas as noites, ao adormecer, você tem a oportunidade de semear essa flecha invisível. Você não precisa de rituais complicados ou fórmulas rígidas. Simplesmente acalme sua mente. Sinta claramente o que você escolhe incorporar e declare isso como uma verdade presente. Não diga, eu quero abundância. Declare, eu sou abundância. Não diga, eu gostaria de ter saúde. Declare, eu sou saúde. E durma confiando que seu laboratório interior trabalhará para dar forma a essa intenção. A ciência da intenção não é um mistério oculto, é a união da psicologia, da neurociência e da espiritualidade. É reconhecer que seus pensamentos não são apenas ruídos, mas setas apontando para possíveis destinos. E que todas as noites, ao cruzar o limiar do sono, você segura o arco mais poderoso em suas mãos. Então pergunte a si mesmo: que flechas você está atirando a cada noite? Onde você está mirando a ciência da sua intenção? A resposta está nas suas palavras, nas suas imagens e nas suas emoções. O inconsciente escuta com absoluta atenção, aguardando seus comandos. A intenção é a semente, o sonho é o solo e a vida é a colheita. O que você semeia com convicção na escuridão, floresce com força na luz do amanhecer. Capítulo 6. Tempo maleável. O tempo parece a cadeia mais rígida da existência. Nós o medimos com relógios, o fragmentamos em minutos e horas, o tratamos como se fosse um rio fluindo em uma única direção. No entanto, quando você fecha os olhos e adormece, essa cadeia se rompe. À noite, o tempo se transforma em argila. Ele se estica, se contrai, se fragmenta, se multiplica. Você já acordou de um sonho que parecia durar uma vida inteira, apenas para descobrir que apenas alguns minutos se passaram? Ou fechou os olhos e, num instante, já era a manhã seguinte, como se as horas tivessem desaparecido? Essas experiências nos mostram que o tempo não é tão sólido quanto pensamos, mas sim uma percepção moldada pela consciência. A neurociência confirma. Durante o sono REM, o cérebro processa informações a uma velocidade muito maior do que quando acordado. O que levaria semanas de reflexão na vida desperta pode ser resolvido em minutos nos sonhos. É por isso que artistas, cientistas e visionários ao longo da história receberam ideias em sonhos que pareciam condensar anos de trabalho em um único instante de revelação. As tradições espirituais falavam disso em uma linguagem diferente. Diziam que durante o sono, você entra no tempo da alma, onde passado, presente e futuro coexistem como páginas abertas do mesmo livro. Nesse espaço, você pode ler o que ainda não aconteceu ou reescrever o que parecia imutável. O tempo deixa de ser um tirano e se torna matéria maleável, disponível à sua intenção.
Compreender a maleabilidade do tempo nos sonhos muda a forma como o vivenciamos enquanto estamos acordados. Porque se à noite conseguimos condensar aprendizados e visões em segundos, durante o dia também podemos nos libertar da obsessão pelo relógio e nos abrir para a possibilidade de que o tempo é mais flexível do que imaginamos. Para entender isso melhor, deixe-me contar a história de um pintor que descobriu, através de seus sonhos, que uma única noite poderia conter anos de criação. Seu nome era Rafael, e ele morava em uma pequena vila costeira onde o mar batia nas rochas com a força de séculos. Era um pintor apaixonado, mas se sentia frustrado. Seus dias eram preenchidos com encomendas triviais que lhe deixavam pouco tempo para sua verdadeira arte. Os murais que pintou nas casas da vila lhe pagavam o sustento, mas aos poucos extinguiam sua chama interior. Rafael ansiava por criar uma obra que expressasse a alma do seu povo, algo que transcendesse o tempo, mas ele sempre repetia a mesma desculpa. Não tenho horas suficientes, o dia me escapa por entre os dedos. Essa frase o perseguia todas as noites como uma maldição. Certa manhã, depois de trabalhar incansavelmente, adormeceu diante de uma tela em branco. E então, algo extraordinário aconteceu. Em seu sonho, viu-se em um imenso estúdio, iluminado por uma luz dourada que não parecia vir de nenhuma lâmpada. O ar vibrava com um silêncio criativo. À sua frente, dezenas de telas se estendiam e suas mãos começaram a se mover com uma velocidade impressionante. Pintava sem esforço, como se cada pincelada já estivesse escrita em sua memória. Rostos, paisagens, cenas inteiras emergiam com perfeita clareza. O que lhe levaria semanas acordado, desdobrou-se em minutos naquele sonho. A sensação era de liberdade absoluta. O tempo se expandia e se contraía conforme a necessidade de seu espírito. Rafael trabalhou pelo que pareceram anos. Criou galerias inteiras de obras, explorou diferentes estilos e capturou emoções que nunca havia conseguido expressar antes. Cada pintura parecia brotar de uma fonte inesgotável de inspiração. Por fim, exausto, mas realizado, sentou-se diante da última pintura. Um mural gigantesco, onde a história de seu povo era representada como um rio de cores unindo gerações. Uma voz ecoou no ar. O tempo não é seu inimigo, é o seu barro. O que você cria aqui pode florescer em vigília. Rafael acordou sobressaltado. O sol começava a despontar no horizonte. Correu para o seu ateliê e, sem pensar, começou a pintar. Para seu espanto, suas mãos reproduziram facilmente o que vira no sonho. Em poucos dias, concluiu o mural com o qual sonhara durante o que pareceu uma vida inteira. A cidade inteira ficou comovida com a obra. Disseram que não era um simples mural, mas um espelho no qual todos se reconheciam. Rafael descobrira que uma única noite podia conter uma eternidade, e que o tempo não era uma desculpa, mas uma ferramenta. A história de Rafael nos ensina uma lição profunda. O tempo, nos sonhos, é eloquente, porque revela o que preferimos ignorar durante as horas de vigília. Que nossa relação com o tempo depende de como o percebemos. Quando acreditamos que não temos o suficiente, vivemos acorrentados ao relógio. Mas quando entendemos que o tempo é maleável, abre-se um espaço de abundância, onde tudo é possível. A psicologia moderna fala disso em termos da percepção subjetiva do tempo. Em estados de fluxo, por exemplo, sentimos o tempo desaparecer porque estamos tão imersos no que estamos fazendo que o cérebro para de medi-lo da maneira usual. Durante o sono, esse fenômeno se multiplica. O inconsciente processa as experiências em tal velocidade que a percepção do tempo fica completamente distorcida. As tradições espirituais colocam de outra forma. Em um sonho, você bebe do rio onde o passado e o futuro se encontram. E embora isso possa parecer poético, na prática significa que você pode plantar intenções naquele espaço e permitir que sua mente trabalhe com elas sem as restrições de um calendário. Imagine por um momento que todas as noites você pudesse vivenciar um ano de aprendizado, prática e criação. Imagine que seu inconsciente se torna uma academia noturna onde você ensaia,
explora e experimenta. Não importa se apenas algumas horas se passaram quando você acorda. O que você vivenciou no sonho se torna uma experiência real, porque o cérebro não distingue entre o que é vivenciado fisicamente e o que é intensamente imaginado. Rafael descobriu que o tempo é uma ferramenta, não uma barreira. E você também pode descobrir isso. Toda vez que disser, não tenho tempo, lembre-se de que, em uma única noite, sua mente pode trabalhar mais rápido do que semanas de esforço consciente. O sono é uma dádiva em que as horas se multiplicam e o tempo se torna o material mais dócil do universo. Tempo maleável não significa ignorar a realidade dos relógios, mas sim reconhecer que sua consciência tem mais poder sobre sua percepção do tempo do que você imagina. Defina intenções antes de dormir. Entre no limiar com confiança e permita que seu inconsciente condense aprendizados e criações naquele espaço onde o tempo não obedece às regras humanas. O tempo é argila. Todas as noites você é o oleiro. A questão é, que formas você está moldando na oficina secreta dos seus sonhos? Capítulo 7. A linguagem do silêncio. Vivemos em um mundo saturado de ruído. O zumbido constante da cidade, notificações que interrompem a calma, vozes externas que ditam como devemos pensar, sentir e viver. Sem perceber, nos acostumamos ao ruído como norma e ao silêncio como uma estranheza desconfortável. No entanto, no reino do sono, ocorre o oposto. O silêncio se torna a verdadeira linguagem da transformação. A ciência descobriu que durante o sono profundo, especialmente durante o sono não REM, o cérebro entra em padrões de ondas lentas que permitem a restauração, a consolidação da memória e a limpeza de toxinas. É um estado neurologicamente silencioso. Menos estímulos externos, menos ruído cognitivo, mais espaço para reparo. O silêncio é literalmente um remédio para a mente. As tradições espirituais sempre perceberam isso. Diziam que o silêncio é a linguagem do eterno, o som com o qual o divino fala. Nesse espaço sem palavras, as verdades mais profundas são transmitidas sem a necessidade de explicação. É ali que a alma compreende o que a mente desperta jamais conseguiria traduzir. Mas a maioria de nós teme o silêncio. Nós o preenchemos com palavras, distrações e pensamentos repetitivos. Não suportamos ficar sozinhos conosco mesmos. E, no entanto, durante o sono, todos nós eventualmente nos rendemos ao silêncio, mesmo que apenas por algumas horas. O curioso é que esse silêncio noturno não é vazio, é fértil. Ele contém a vibração pura de quem somos além do ruído. Aprender a ouvir essa linguagem é uma arte, porque no silêncio o inconsciente trabalha sem resistência. Lá, você não precisa gritar intenções ou repetir frases intermináveis. Basta manter uma imagem nítida e permitir que o silêncio a amplifique. É como jogar uma semente em um vale, onde o eco a multiplica ao infinito. Para ilustrar esse mistério, deixe-me contar a história de um grupo de monges que descobriu no silêncio uma porta para o mais profundo poder criativo. Num mosteiro escondido nas montanhas nevadas, viviam monges que eram conhecidos não pelo que diziam, mas pelo que mantinham em silêncio. Sua prática não consistia em longas orações ou cânticos elaborados, mas sim em cultivar o silêncio absoluto durante a noite. Entre eles estava um jovem noviço chamado Kiran, naturalmente inquieto. Para ele, o silêncio era insuportável. Sempre que os monges se reuniam ao pôr do sol, sentados em círculo sob a luz fraca das lâmpadas, Kiran se contorcia por dentro. Sua mente se enchia de pensamentos caóticos, listas de tarefas, memórias inúteis, ansiedades sem sentido. Certa noite, não aguentando mais, ele interrompeu a roda e perguntou à professora: qual o sentido deste silêncio? Eu não ouço nada, não aprendo nada. É como perder tempo. O mestre, um homem idoso de olhos serenos, respondeu calmamente: o silêncio não é a ausência de som. É o espaço onde o universo fala. Mas enquanto você preencher esse espaço com seus ruídos interiores, não ouvirá nada.
Aprenda a ficar quieto interiormente e descobrirá que o silêncio tem uma voz própria. Kiran não entendeu de imediato, mas naquela noite, ao se deitar, lembrou-se das palavras do mestre e decidiu tentar. Em vez de lutar contra os pensamentos, deixou-os passar como nuvens no céu. Não os seguiu, não os afastou. Aos poucos, algo estranho aconteceu. O ruído mental começou a desaparecer. Um silêncio profundo surgiu, não apenas no quarto, mas dentro dela. Naquele silêncio, Kiran teve um sonho revelador. Ela se viu em uma caverna escura, iluminada apenas por um brilho distante. À medida que avançava, descobriu que o brilho vinha de uma fonte de água cristalina. Não havia palavras, nem cânticos, apenas o som da água caindo em ritmo perfeito. E naquele som simples, ela compreendeu mais do que em todos os livros que havia lido. Silêncio não era vazio, era plenitude. Ao acordar, sentiu uma paz desconhecida. Retornou ao círculo de monges e, pela primeira vez, não se sentiu inquieto. Descobriu que naquele silêncio compartilhado havia uma força invisível unindo suas respirações, seus corações e suas almas. Era como se, no silêncio, todos falassem uma única língua, que dispensava palavras. Com o passar dos meses, Kiran começou a vivenciar mudanças profundas. As preocupações que antes o atormentavam se dissiparam mais rapidamente. Sua mente ficou mais clara, seu corpo mais leve. E o mais surpreendente, quando ele expressava suas intenções antes de dormir, percebia que elas tinham mais poder quando as dizia em silêncio profundo do que quando tentava repeti-las compulsivamente. Ele havia descoberto o segredo dos monges. O silêncio amplifica a verdade. O que Kiran aprendeu é algo que você também pode aplicar. Em um mundo onde tudo é ruído, aprender a ouvir o silêncio é um ato de rebelião e poder. A ciência comprova. Estudos mostram que mesmo alguns minutos de silêncio reduzem o estresse, equilibram a pressão arterial e aumentam a plasticidade neuronal. O silêncio é literalmente um remédio gratuito e sempre disponível. Mas além da biologia, o silêncio também é um canal para o inconsciente. Quando você reduz o ruído externo e interno, as intenções que você semeia são ouvidas com mais clareza em seu laboratório noturno. É como falar em um teatro vazio. Cada palavra ressoa mais alto, cada imagem é impressa com maior intensidade. As tradições espirituais sabiam disso. Por isso, recomendavam orar em silêncio, meditar em silêncio ou permanecer em contemplação antes de dormir. Não se tratava de forçar uma técnica, mas sim de entrar no estado vibracional onde o inconsciente é mais receptivo. A linguagem do silêncio não exige esforço, exige presença. Não se trata de eliminar todos os pensamentos, mas sim de não se deixar arrastar por eles. Deixar o silêncio emergir como um lago calmo, onde tudo se reflete com clareza. Imagine como seu sono seria diferente se todas as noites, em vez de se cercar do barulho do dia, você tirasse alguns minutos para ouvir o silêncio. Você poderia adentrar o limiar com a mente clara, o coração aberto e suas intenções ressoando em um espaço livre de interferências. Cada palavra que você dissesse depois do "eu sou" seria como uma faísca lançada em uma imensa caverna, amplificada até se transformar em fogo. O silêncio não é vazio, é a linguagem secreta da alma. E todas as noites, enquanto você dorme, ele fala com você pacientemente. A questão é, você está disposto a ouvir? Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 8. O Jardim da Mente. Sua mente é um solo fértil. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que nutre e cada palavra que repete são sementes que você planta naquele jardim invisível. Algumas são sementes de esperança e abundância, outras de medo e escassez. A verdade é que a terra nunca descansa. Ela está sempre recebendo, sempre cultivando. A questão não é se você semeia,
mas o que você está semeando. A psicologia explica isso claramente. Pensamentos repetitivos criam sulcos no cérebro, conexões neurais que se fortalecem a cada repetição. Este é o início da neuroplasticidade. Se você inundar sua atenção com pensamentos negativos todos os dias, sua mente se tornará um campo infestado de ervas daninhas. Se, por outro lado, você nutrir pensamentos de confiança, gratidão e propósito, seu cérebro se organizará de acordo e florescerá em novas possibilidades. A espiritualidade coloca de outra forma. O que você pensa, cresce. Cada imagem que você guarda é um decreto. Cada emoção é água que nutre ou envenena. O jardim da mente não distingue sementes. Ele simplesmente multiplica o que recebe. É por isso que tantas tradições insistem na vigilância interior, em aprender a observar o que plantamos dentro de nós. A noite e o sono são momentos sagrados para este trabalho. Durante o dia, estímulos externos preenchem a mente com pensamentos estranhos, distrações e obrigações. Mas à noite, quando a consciência externa se esvai, o jardim interior se abre para tudo o que você escolher semear. Aquele momento antes de dormir é como uma porta para o solo mais fértil. Tudo o que você plantar ali será cultivado silenciosamente por horas. Para entender melhor isso, deixe-me contar a história de uma mulher que aprendeu, por meio de um sonho, a cuidar devotadamente do jardim de sua mente. Seu nome era Liora, e sua vida parecia um campo abandonado. Ela havia sofrido perdas, traições e fracassos que a deixaram convencida de que nada de bom poderia brotar de sua existência. Todas as manhãs, ao acordar, a primeira coisa que fazia era repetir para si mesma: "Eu sou a desgraça. Eu sou a ruína." Essas palavras eram as sementes invisíveis que ela plantava todos os dias, sem perceber. Certa noite, depois de chorar até dormir, sonhou que caminhava por um jardim desolado. O chão estava ressecado, as flores murchas e os galhos retorcidos. O ar cheirava a abandono. Liora sentiu uma dor profunda ao perceber que aquele jardim não era nada mais que sua própria mente. De repente, uma senhora idosa vestida de branco apareceu, carregando uma cesta cheia de sementes luminosas. A mulher entregou uma a ela e disse: "Este jardim não está morto. Ele só espera que você cuide dele. Cada pensamento é uma semente. O que você quer plantar?" Liora pegou a semente. Imediatamente percebeu que não podia mais alimentar as ervas daninhas com seus pensamentos de derrota. Decidiu plantar a semente na terra seca e disse: "Eu sou a esperança." Naquele mesmo instante, um broto verde emergiu do solo, crescendo com uma força que a surpreendeu. Encorajada, ela plantou outra semente e disse: "Eu sou a vida." Uma árvore jovem brotou, cheia de folhas novas. Depois, outra semente: "Eu sou a abundância." E a terra respondeu com flores douradas que encheram o ar de fragrância. A velha sorriu e disse: "Cada palavra que você pronuncia é água. Cada imagem que você guarda é luz do sol. Cada emoção que você escolhe é o solo que nutre. Seu jardim sempre responderá, porque sua mente nunca descansa." Lembre-se disto: você não pode evitar semear, mas pode escolher quais sementes guardar em sua cesta. Quando Liora acordou, sentiu que algo havia mudado. Durante o dia, em vez de repetir suas frases condenadas, começou a semear novas palavras. No início, foi difícil, porque as velhas sementes do medo ainda estavam germinando. Mas com paciência e disciplina, o jardim interior começou a se transformar. Seu ânimo se elevou, suas decisões se tornaram mais claras e, aos poucos, sua vida externa refletiu o cuidado que aprendera a dedicar ao seu mundo interior. A história de Liora é a história de todos nós. Todos nós temos um jardim interior que reflete a qualidade das nossas sementes. O inconsciente não é seletivo, não julga nem discrimina. Semeia dúvida e confiança, medo e fé com igual força. É por isso que o momento antes de dormir é tão crucial. É ali que você decide quais sementes dar ao seu jardineiro interior para que ele trabalhe na escuridão da noite.
A ciência comprova isso. Estudos neurocientíficos mostram que pensamentos repetidos antes de dormir são os mais facilmente consolidados na memória emocional. É como se o cérebro dissesse: isso é importante, vou guardar. Você tem noção do poder disso? Se você plantar intenções de paz, gratidão ou abundância todas as noites, seu cérebro as cultivará silenciosamente e as integrará à sua identidade. Mas se, por outro lado, você adormecer com preocupações, reclamações e ressentimentos, essas sementes também serão cultivadas. Não se trata de negar os problemas, mas sim de decidir conscientemente o que plantar no seu jardim quando o solo estiver mais fértil. As tradições espirituais sabiam disso. Por isso, recomendavam orações noturnas, afirmações antes de dormir ou visualizações de paisagens sagradas. Não eram superstições, eram práticas de jardinagem mental. A alma entendia que a noite é a estação perfeita para semear e que cada amanhecer reflete o que plantamos na escuridão. E se, em vez de deixar seus pensamentos se tornarem ervas daninhas, você os escolhesse como sementes preciosas? E se todas as noites, antes de dormir, você plantasse 3 palavras sagradas como: eu sou paz, eu sou clareza, eu sou amor? Seu jardim interior se transformaria e, com ele, tudo o que você vivencia ao acordar. O jardim da mente não é apenas um lugar simbólico, é real. O que você pensa hoje floresce nas suas decisões de amanhã. O que você planta no seu subconsciente se torna a paisagem da sua vida. Você é um jardineiro, mesmo que não saiba. A questão é: você é um jardineiro distraído que deixa as ervas daninhas crescerem ou um cuidador consciente que semeia com amor? A hora de decidir não é amanhã nem daqui a um mês. É toda noite. Quando você fecha os olhos e entrega as sementes do seu futuro à sua mente adormecida. Lembre-se, a mente nunca descansa. Ela está sempre se cultivando. Você escolhe a colheita que vai colher. Capítulo 9. O espelho dos sonhos. Todas as noites, ao fechar os olhos, você entra em um reino onde nada está escondido. Lá, no reino dos sonhos, seu inconsciente segura um espelho imenso e lhe mostra reflexos que você evita ou ignora durante o dia. Às vezes, esse espelho revela desejos ocultos, outras vezes, medos profundos, e ocasionalmente reflete possibilidades que você ainda não ousa imaginar. A ciência descreve isso como um processo de integração. Durante o sono, REM, o cérebro organiza memórias, processa emoções e ensaia cenários possíveis. É como se a mente dissesse: olhe para isso, entenda aquilo, ouse encarar o que você está escondendo. É por isso que os sonhos costumam ser estranhos. São fragmentos da sua vida, misturados a símbolos que expressam o que a sua mente consciente não consegue expressar em palavras. A espiritualidade, por sua vez, compreende há séculos que os sonhos são um espelho da alma. Eles não mostram o que você já vê durante o dia, mas sim o que o seu eu interior quer lhe ensinar. Cada símbolo, cada cena, cada personagem é um reflexo de uma parte de você que busca se expressar. Os sonhos não são um espetáculo alienígena. São você falando consigo mesmo em uma linguagem simbólica. O erro mais comum é ignorar essas mensagens ou levá-las ao pé da letra. Sonhar com a perda de um dente não significa necessariamente que você o perderá na realidade. Em vez disso, seu subconsciente está tentando lhe falar sobre perda, transição e o medo da fragilidade. Interpretar um sonho não é encontrar uma receita universal, mas sim aprender a vê-lo como um espelho pessoal. E como qualquer espelho, os sonhos não lhe dão o que você quer ver, mas sim o que você precisa encarar. Às vezes é desconfortável, até assustador. Mas se você tiver a coragem de encará-lo, descobrirá que cada reflexo contém uma dádiva. Para entender melhor isso, deixe-me contar a história de um viajante que descobriu um espelho em seus sonhos que o forçou a encarar o que ele mais temia. Seu nome era Elias, um homem inquieto que viajara para terras distantes em busca de sabedoria. Aprendera com filósofos, ouvira xamãs e lera inúmeros livros.
No entanto, no fundo, sentia um vazio que nenhum ensinamento poderia preencher. Certa noite, após caminhar por dias pelo deserto, ele adormeceu sob um céu estrelado. Em seu sonho, um enorme espelho de vidro brilhante apareceu diante dele no meio das dunas. Ele se aproximou, intrigado, e ao olhar para ele, viu refletida não sua imagem atual, mas diferentes versões de si mesmo. Em um reflexo, ele se via como uma criança assustada, incapaz de falar, escondida atrás de uma sombra. Em outro, ele se via como um velho cansado, com os olhos opacos de resignação. Em um terceiro, ele se via como um homem arrogante que dominava os outros com dureza. Cada reflexo o perturbava, porque revelava facetas de si mesmo que ele não queria reconhecer. Elijah tentou se afastar, mas o espelho o seguiu, flutuando pela areia como se o perseguisse. Então, ele ouviu uma voz dizendo: "Você não pode escapar de si mesmo. Cada reflexo é uma parte da sua alma clamando por reconhecimento. Somente quando você aceitar sua totalidade, o espelho se tornará uma porta." Com o coração disparado, Elijah decidiu olhar novamente. Desta vez, não com rejeição, mas com compaixão. Curvou-se diante do menino assustado e o abraçou silenciosamente. O reflexo se dissolveu. Ele olhou para o velho resignado e sussurrou: "Ainda há vida em você." O velho sorriu e desapareceu. Aproximou-se do homem arrogante e disse: "Não preciso dominar para ser forte." E o reflexo se dissolveu em luz. Finalmente, o espelho revelou uma imagem diferente. O próprio Elias, com os olhos brilhando e o coração aberto. Então, o vidro se estilhaçou em 1000 pedaços e se transformou em uma porta luminosa. Ao atravessá-la, Elias acordou, com lágrimas nos olhos. Naquele dia, ele percebeu que seu vazio não vinha do que ainda precisava aprender lá fora, mas do que havia evitado olhar para dentro. O espelho dos sonhos lhe mostrara que somente integrando suas sombras, ele poderia se abrir para a plenitude. A história de Elias nos ensina que os sonhos não são ornamentos ou fantasias sem sentido, são espelhos da nossa psique. Através deles, o inconsciente reflete as partes esquecidas, negadas ou reprimidas de nós mesmos. Em psicologia, isso é chamado de sombra, aquilo que não queremos aceitar, mas que continua a influenciar nossas vidas a partir da escuridão. Os sonhos, com sua linguagem simbólica, permitem-nos interagir com essa sombra sem medo. Através de imagens, eles nos mostram o que a mente consciente não consegue expressar. E embora, a princípio, possa parecer confuso ou inquietante, esse espelho busca sempre nos integrar, nunca nos destruir. A ciência confirma. Durante o sono, especialmente em períodos de alta atividade cerebral, áreas relacionadas à memória emocional e à resolução de conflitos são ativadas. É como se a mente dissesse: "Aqui está a sua verdade. Veja-a disfarçada em símbolos para que você possa entendê-la." O que distingue aqueles que transformam suas vidas por meio de sonhos daqueles que simplesmente os esquecem é a disposição de vê-los como espelhos. Pergunte a si mesmo: que parte de mim está falando aqui? Que emoção não estou reconhecendo? Que desejo oculto está buscando emergir? O espelho dos sonhos nem sempre mostra o que queremos, mas sempre reflete o que precisamos. Às vezes é um aviso, às vezes um consolo, outras vezes um convite para crescer. O importante é não fugir desse reflexo, mas aprender a encará-lo com coragem e humildade. Todas as noites, quando você dorme, o espelho se abre. A questão é: você tem coragem de olhar para ele? Se fizer isso, você descobrirá que o espelho não é seu inimigo, mas seu aliado. Que até seus pesadelos são espelhos que refletem feridas buscando cura. E que cada reflexo, por mais desconfortável que seja, contém uma chave para abrir portas interiores que você ainda não conhece. A espiritualidade resume tudo em uma frase simples: sonhos são cartas que a alma escreve para si mesma. Deixar de ler essas cartas é ignorar a mensagem do seu próprio ser.
Lê-las, por outro lado, é começar a se conhecer verdadeiramente. Olhe para os seus sonhos como espelhos. Pergunte a si mesmo o que eles estão tentando lhe mostrar. E lembre-se, o espelho não mente, mas também não condena. Ele apenas revela o que o seu olhar espera. Capítulo 10. A alquimia das emoções. As emoções são forças invisíveis que moldam a sua vida mais do que você imagina. São correntes internas que colorem a sua percepção, influenciam as suas decisões e moldam a realidade que você vivencia. Muitas vezes acreditamos que controlamos o que sentimos, mas na realidade acontece o contrário. As emoções nos guiam silenciosamente por caminhos que nem sempre escolhemos conscientemente. A psicologia moderna demonstrou que as emoções não são simples reações passageiras. Cada emoção ativa sistemas complexos no cérebro e no corpo. Elas alteram sua respiração, alteram sua frequência cardíaca e alteram a química das suas células. O medo, por exemplo, contrai e paralisa. A gratidão expande e fortalece. Cada emoção é uma mensagem, uma vibração, uma energia que transforma tanto sua biologia quanto seu destino. As tradições espirituais sempre souberam disso. Diziam que as emoções são fogo na alma, o ódio queima e destrói, o amor purifica e cria. O mais importante é que as emoções não são imutáveis. Como todos os fogos, elas podem ser transformadas. A alquimia interior consiste precisamente em aprender a transmutar essas emoções densas em luz, em força criativa. E é durante o sono que essa alquimia se torna mais evidente. Durante a noite, sua mente processa os fardos emocionais que você não conseguiu resolver durante o dia. É por isso que você sonha com situações que o deixaram com raiva, com pessoas de quem sente falta ou com medos que você vinha evitando. O sono é o laboratório secreto onde suas emoções são transformadas, onde o que parecia insuportável é digerido em símbolos e integrado ao seu ser. Mas a alquimia não acontece automaticamente. Você precisa de consciência. Se você adormecer, revivendo ressentimentos, alimentará essa energia em seu inconsciente. Se, por outro lado, entregar suas emoções ao sono com a intenção de transformá-las, elas se tornarão ouro interior. Para entender esse mistério, deixe-me contar a história de uma mulher que descobriu por meio de um sonho que até as emoções mais sombrias podem ser transmutadas em luz. Seu nome era Amara, e ela vivia com uma raiva avassaladora. Fora atraída por alguém próximo, e mesmo depois de anos, não conseguia perdoar. Todos os dias, sua mente repassava cenas daquela dor, e todas as noites seu corpo se tensionava como se a ferida fosse recente. Certa manhã, exausta de ressentimento, ela adormeceu e sonhou que estava em uma caverna escura. À sua frente, havia uma fornalha em chamas, e em suas mãos, ela segurava uma pedra negra que queimava e pesava como chumbo. Uma voz interior lhe disse: "Esta pedra é a sua raiva. Você pode carregá-la para sempre ou pode entregá-la ao fogo." Amara hesitou. Parte dela queria desistir, mas outra parte sentia que abandonar a raiva significava perder a única conexão com a ferida. No entanto, a pedra queimou tanto que ela finalmente a jogou na fornalha. Naquele instante, uma explosão de luz preencheu a caverna. O chumbo se transformou em ouro líquido que se espalhou como um rio cintilante. A voz falou novamente: "O fogo da alma não destrói, ele transmuta. Toda emoção, mesmo a mais dolorosa, pode se tornar uma força criativa se render ao fogo do perdão e da consciência." Amara acordou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso da sua raiva se dissipar. Não foi um perdão imediato ou total, mas ela entendeu que havia iniciado um processo. A cada noite seguinte, antes de dormir, imaginava jogar suas emoções pesadas, tristeza, medo, frustração, na fornalha. E a cada vez, o sonho lhe mostrava como aquelas pedras negras se transformavam em rios de ouro. Com o tempo, sua vida começou a mudar. Seu corpo ficou mais leve, seus relacionamentos mais harmoniosos,
sua criatividade mais forte. Ela havia descoberto a arte da alquimia interior, transformar emoções obscuras em luz. O que Amara vivenciou não é uma fábula distante. É uma metáfora para o que sua mente e alma fazem todas as noites. Quando você sonha, seu cérebro ativa áreas relacionadas às emoções para reorganizar e digerir o que você não conseguiu processar enquanto estava acordado. É por isso que, após um sono profundo, você frequentemente acorda mais leve, mesmo que os problemas externos permaneçam os mesmos. Sua mente já realizou a alquimia. Ela assumiu o fardo emocional e o transformou em compreensão ou calma. Mas, como toda alquimia, requer intenção. Se você escolher dormir com ressentimento, esse fogo continuará a queimar e consumir você. Se, em vez disso, você escolher entregar sua emoção ao sono, a transmutação ocorre. Você pode fazer isso de forma simples. Antes de dormir, feche os olhos, reconheça sua emoção, agradeça-a pela mensagem que ela trouxe e entregue-a ao fogo do sono. Visualize como ela se transforma, como se dissolve, como se transforma em ouro. A psicologia fala de algo semelhante quando descreve as técnicas de reestruturação cognitiva ou exposição controlada em sonhos lúcidos. O que fazemos é oferecer ao inconsciente uma nova estrutura, um contexto onde as emoções podem ser processadas de forma diferente. A espiritualidade, com sua linguagem poética, chama isso de alquimia, a arte de transformar chumbo em ouro, dor em sabedoria, raiva em amor. E o mais poderoso é que essa alquimia não se limita aos sonhos. Assim como Amara, ao acordar após transformar uma emoção, você a percebe em sua vida diária. Você toma decisões diferentes, atrai situações diferentes, vibra em uma frequência diferente. Porque cada emoção que você transmuta muda seu campo energético e, com ele, sua relação com o mundo. A alquimia das emoções não consiste em negar o que você sente. Pelo contrário, trata-se de encará-lo com coragem, reconhecê-lo e entregá-lo ao fogo da transformação. O medo se transforma em coragem, a tristeza em compaixão, a raiva em poder criativo. Nada se perde, tudo se transmuta. Imagine o que significaria para você praticar essa alquimia todas as noites. Pense em quantas pedras negras você carrega dentro de si, quantos ressentimentos, culpas ou medos. Agora, imagine liberá-las uma a uma na fornalha do sono e observá-las se transformarem em ouro. A cada dia, você acordaria mais leve, mais sábio, mais livre. O sono não só descansa, ele também oferece um laboratório secreto onde suas emoções encontram seu lugar. Não é por acaso que tantas culturas antigas falavam da noite como um fogo purificador, um espaço onde a alma se purifica e se renova. Lembre-se disto, nenhuma emoção é inimiga. Todas elas têm uma mensagem. O problema não é sentir. O problema é se apegar. A alquimia começa quando você decide não permanecer apegado à pedra, mas entregá-la ao fogo interior. O ouro está dentro de você esperando. Todas as noites, a fornalha do sono é acesa. A única pergunta é: o que você entregará hoje para ser transformado? Capítulo 11. O viajante do subconsciente. Todas as noites, ao fechar os olhos, você se torna um viajante. Sem a necessidade de passaporte ou mala, você atravessa paisagens invisíveis, navega por cidades que não existem nos mapas e conversa com personagens que são projeções da sua própria alma. Essa jornada não acontece em um espaço físico, mas no vasto território do subconsciente. Lá residem memórias esquecidas, emoções reprimidas, desejos não expressos, e também as sementes do seu futuro. A psicologia nos diz que o subconsciente é como um imenso arquivo onde tudo o que vivenciamos é armazenado, mesmo aquelas coisas que achamos que esquecemos. Não é um lugar caótico, é um sistema que organiza e direciona grande parte de nossas vidas sem que percebamos. Segundo estudos, mais de 90% das nossas decisões são influenciadas por processos subconscientes.
Isso significa que, na realidade, são nossas memórias ocultas e associações invisíveis que guiam nossa existência diária. A espiritualidade expressa isso de outra forma. O subconsciente é a ponte entre o humano e o divino. É o terreno onde as imagens se transformam em realidades, onde os pensamentos tomam forma e onde a alma dialoga com o eterno. Todas as noites, enquanto você dorme, você se torna um viajante que atravessa essa ponte e adentra territórios que sua mente consciente não pode controlar. A chave é aprender a viajar conscientemente, porque o subconsciente não distingue entre fantasia e realidade. Ele aceita o que recebe e o multiplica. Se você viajar com medo, encontrará paisagens de medo. Se viajar com amor, descobrirá territórios de luz. Sonhar, portanto, torna-se uma jornada onde você escolhe a energia com a qual deseja avançar. Para entender melhor essa jornada, deixe-me contar a história de um homem que, ao mergulhar em seu subconsciente, descobriu que era possível guiar sua jornada e transformar sua vida. Seu nome era Dariel, um comerciante que levava uma vida rotineira e monótona. Todos os dias repetia os mesmos gestos, os mesmos caminhos, os mesmos pensamentos. Embora seu corpo estivesse desperto, seu espírito vivia adormecido. Certa noite, após um dia particularmente cansativo, sonhou que embarcava em um trem desconhecido. Não havia estações familiares, nem destinos anunciados. Os vagões estavam cheios de passageiros murmurando palavras incompreensíveis. Dariel sentia-se inquieto, mas uma figura encapuzada aproximou-se dele e disse: "Este é o trem do subconsciente. Você viaja aqui todas as noites, mesmo que não se lembre. A diferença é que hoje você acordou durante a viagem." Intrigado, Dariel olhou pela janela do trem e viu paisagens desconcertantes passando. Cidades em ruínas, rios que corriam para cima, montanhas que respiravam como seres vivos. Ele entendia que cada paisagem representava aspectos de sua mente. Uma cidade em ruínas refletia sua falta de esperança. Um rio invertido, sua resistência ao fluxo, e as montanhas vivas, seu medo do desconhecido. A figura encapuzada entregou-lhe uma bússola luminosa e disse: "Você não pode parar o trem, mas pode escolher para onde direcionar seu olhar. A bússola é sua intenção. Se escolher olhar com medo, verá paisagens assustadoras. Se escolher olhar com amor, descobrirá maravilhas ocultas." Dariel hesitou, mas decidiu tentar. Fechou os olhos e pensou em algo que lhe dava paz. A lembrança de sua filha rindo quando criança. Quando abriu os olhos, a paisagem havia mudado. Agora, ele via um vale fértil, repleto de flores douradas balançando ao vento. Os passageiros do trem sorriam silenciosamente, como se compartilhassem a mesma visão. O trem continuou sua jornada, e cada vez que Dariel tinha uma intenção positiva, a paisagem se transformava. Quando acordou, sentiu uma nova clareza. Compreendeu que, embora não pudesse controlar os trilhos da vida, podia escolher a energia com a qual viajar. Aquela noite marcou um antes e um depois. Dariel foi para a cama com intenções claras. Hoje viajo com confiança. Hoje viajo com gratidão. Hoje viajo com amor. Seus sonhos se tornaram mais brilhantes e, aos poucos, sua vida diária começou a refletir essas jornadas interiores. A história de Dariel nos lembra que o subconsciente não é um lugar caótico em que você entra sem controle. É um território que responde à bússola da sua intenção. Cada emoção que você escolhe antes de dormir é como uma passagem de trem. Define o tipo de viagem que você terá naquela noite. A ciência corrobora essa visão. Pesquisas em neurociência mostram que os pensamentos antes do sono influenciam a qualidade dos sonhos e a maneira como o cérebro processa as informações. Praticar afirmações ou visualizações antes de dormir não é um ato ingênuo. É uma maneira de dar direção à jornada subconsciente. As tradições espirituais ensinavam de forma diferente. Falavam em rezar antes de dormir,
plantar imagens sagradas ou invocar guardiões da luz. Essas não eram superstições. Eram maneiras simbólicas de orientar a bússola interior. O subconsciente, ao receber essas imagens, as transforma em paisagens e experiências que guiam a jornada da noite. O viajante do subconsciente não é alguém distante. É você, todas as noites. A diferença está em se você escolhe viajar dormindo, deixando-se levar por paisagens caóticas, ou se você desperta dentro da jornada e usa sua intenção como bússola. Imagine o que significaria para a sua vida se todas as noites você adormecesse com a consciência de ser um viajante. Se você escolhesse, antes de fechar os olhos, semear imagens de paz, abundância e confiança. Seu trem noturno viajaria por paisagens luminosas e essas jornadas não ficariam na noite. Aos poucos, elas se refletiriam em seu dia. Porque o subconsciente não distingue entre sono e vigília. O que você semeia nele floresce em ambos os mundos. Essa é a magia e a responsabilidade da jornada. Lembre-se, todas as noites você embarca no trem. A questão é, qual passagem você compra, qual bússola você usa, quais paisagens você escolhe contemplar. A jornada nunca para. A única escolha é como você deseja percorrê-la. Capítulo 12. Os Guardiões do Umbral. Em toda jornada interior, chega um ponto em que simplesmente caminhar não basta. É preciso cruzar um limiar. O limiar é aquela fronteira invisível entre o conhecido e o desconhecido, entre a mente consciente e as profundezas do subconsciente. Na vida cotidiana, esses limiares aparecem sempre que enfrentamos uma grande mudança. Deixar um relacionamento para trás, embarcar em um novo caminho, abandonar uma antiga crença. E nos sonhos, o limiar se manifesta como portas, pontes, túneis ou figuras que parecem nos impedir de seguir em frente. A psicologia chama isso de resistência, a parte da mente que prefere permanecer no familiar, mesmo que o familiar machuque. O inconsciente não apenas armazena memórias, como também protege o que considera essencial para a nossa sobrevivência. É por isso que, quando tentamos atravessar para uma nova compreensão, surgem obstáculos, medos, dúvidas, vozes interiores que dizem, você não pode. As tradições espirituais falavam da mesma coisa em uma linguagem diferente. Diziam que em toda iniciação havia guardiões, espíritos, figuras ou testes que não eram inimigos, mas protetores. O papel deles era garantir que o viajante estivesse preparado, que tivesse a força, a pureza e a clareza necessárias para cruzar o limiar. O fascinante é que esses guardiões também aparecem em sonhos. São personagens que desafiam você, portas que não se abrem, caminhos que parecem fechados. Eles não estão lá para punir você, mas para perguntar, você está pronto para passar? Para entender melhor, deixe-me contar a história de uma jovem que sonhou com um guardião que mudou o curso de sua vida. Seu nome era Selene, e desde criança tinha sonhos vívidos que a perturbavam. Ela sempre sonhava que corria por um longo e escuro corredor, e no final havia uma porta de ferro. Quando tentava abri-la, uma figura imensa aparecia. Um homem de armadura negra, com olhos brilhantes, que lhe dizia com uma voz grave, você não pode passar. Selene acordava angustiada, sentindo que algo dentro dela estava preso. Ela cresceu com esse sonho recorrente. Às vezes, ela o esquecia por meses, mas ele sempre voltava. Até que na juventude, começou a estudar psicologia e espiritualidade em busca de respostas. Um professor lhe disse, aquele guardião não é seu inimigo. Ele é seu teste. Somente quando você o enfrentar com coragem, descobrirá o que está além da porta. Naquela noite, Selene decidiu tentar. Antes de dormir, respirou fundo e disse a si mesma, desta vez não vou fugir. Enquanto sonhava, retornou ao corredor escuro, à porta de ferro e ao guardião com olhos ardentes. Sentiu medo, mas lembrou-se das palavras de seu mestre. Em vez de recuar, deu um passo à frente e disse ao guardião, não vim para destruir, vim para me conhecer.
O homem de armadura olhou para ela em silêncio. Então, ergueu a espada e a colocou no chão. "Se não tiver medo de mim, pode passar", disse ele. Selene, trêmula, colocou a mão na porta. O ferro estava em brasa, mas com enorme esforço, ela conseguiu abri-la. Do outro lado, não havia escuridão, mas um jardim luminoso, repleto de água cristalina e flores brilhantes. O guardião desapareceu e Selene acordou com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, ela entendeu que o obstáculo não era um inimigo, mas um mestre. A partir de então, sempre que sentia medo de seguir em frente na vida, lembrava-se do seu guardião e, em vez de fugir, encarava-o de frente. Descobriu que cada obstáculo era um limiar disfarçado e que atrás dele havia sempre um jardim à espera. A história de Selene nos mostra algo essencial. Os guardiões do limiar não são externos, são projeções da sua própria psique. Eles representam os medos que o impedem, as crenças limitantes que o aprisionam, as emoções que você ainda não integrou. Quando aparecem nos sonhos, não estão lá para puni-lo, mas para testá-lo. A psicologia reconhece esse fenômeno como a manifestação do inconsciente protetor. Quando você está prestes a enfrentar uma verdade dolorosa ou uma mudança radical, sua mente cria resistência. É como um guardião perguntando: você realmente quer ver isso? Você está pronto para se transformar? A espiritualidade expressa isso como uma iniciação. Cada guardião é um mestre disfarçado. Força física ou intelecto não bastam. Humildade, coragem e honestidade são necessárias. Porque os limiares não são cruzados com violência, eles são cruzados com consciência. Nos sonhos, esses guardiões podem assumir múltiplas formas. Um animal bloqueando o caminho, uma pessoa confrontando você, uma porta que não abre. Se você aprender a reconhecê-los, descobrirá que eles estão sempre lá para lembrá-lo de que a transformação exige comprometimento. E o mais poderoso é que essa dinâmica não ocorre apenas em sonhos. Sempre que em sua vida você sentir que tudo está estagnado, como se nada estivesse avançando, provavelmente está diante de um guardião do limiar. Em vez de lutar ou fugir dele, pergunte-se: o que isso está me ensinando? O que devo reconhecer em mim para seguir em frente? A neurociência também esclarece isso. Estudos sobre mudança de hábitos mostram que toda vez que você tenta transformar um comportamento arraigado, o cérebro ativa áreas relacionadas à resistência à dor. Em outras palavras, sua mente se defende contra o desconhecido. Esse processo é natural. É o guardião interno que protege o antigo. Mas se você persistir com intenção e paciência, o novo caminho neural será fortalecido e o limiar será cruzado. Imagine então o que significa olhar para seus guardiões com respeito em vez de medo. Significa entender que cada bloqueio é um sinal de que você está se aproximando de um novo território, que toda resistência é uma porta disfarçada, que cada guardião, não importa o quão assustador pareça, guarda um jardim atrás de sua espada. O sono lhe oferece a oportunidade de treinar essa arte. Toda vez que um guardião aparecer, não fuja. Olhe para ele, fale com ele, pergunte o que ele guarda e, acima de tudo, ouse cruzar a porta, mesmo que o ferro queime em suas mãos. Porque a verdade é que os guardiões não procuram impedi-lo. Eles procuram torná-lo digno do seu próprio jardim. Da próxima vez que você enfrentar um obstáculo na vida, lembre-se, não é um muro definitivo, é um guardião. Não pergunte: por que isso está acontecendo comigo? Pergunte: que porta ele está guardando? Assim você descobrirá que cada desafio não é um castigo, mas um convite para crescer. Os guardiões do limiar não desaparecerão do seu caminho. Eles estarão lá sempre que você se aproximar de um novo nível de consciência. Mas se você aprender a vê-los como professores, eles se tornarão aliados. E atrás de cada um, você sempre encontrará um jardim esperando para ser descoberto. Capítulo 13. A linguagem secreta dos símbolos. Os sonhos falam, mas não na linguagem das palavras. Falam em símbolos.
Todas as noites, seu subconsciente constrói cenas, personagens e objetos que parecem absurdos, mas na verdade são um código preciso. O problema é que tentamos traduzir esses símbolos com lógica racional, como se fossem mensagens lineares. E nessa tentativa, nós os reduzimos, distorcemos ou ignoramos. A psicologia profunda, especialmente na obra de Carl Jung, nos ensina que os símbolos são a linguagem natural do inconsciente. Eles não são meros ornamentos, são expressões vivas do seu mundo interior. A água pode representar emoção, o fogo pode representar transformação, uma casa pode representar o seu próprio ser. O que você sonha não é literal. É um teatro simbólico, onde sua mente e alma representam verdades ocultas. A espiritualidade já entendia isso há muito tempo. Em todas as culturas antigas, os símbolos eram portas para o mistério. Um círculo representava a eternidade. Uma cobra representava o renascimento. Uma árvore representava a conexão entre o céu e a terra. O mesmo princípio se aplica aos sonhos. Seu inconsciente não lhe diz você está passando por uma mudança, mas sim lhe mostra uma ponte, um rio, uma porta. O erro mais comum é procurar dicionários universais de sonhos. Embora existam arquétipos compartilhados por toda a humanidade, cada símbolo tem uma nuance pessoal. Sonhar com um cachorro pode significar lealdade para alguém, mas medo para alguém que foi mordido na infância. O símbolo é universal e, ao mesmo tempo, íntimo. Compreender símbolos requer sensibilidade, não rigidez. Exige aprender a ouvi-los com o coração e não apenas com a mente. Porque cada sonho é um poema escrito em uma linguagem secreta, e somente quando você se abre para essa linguagem, você descobre o que ela está tentando lhe revelar. Para ilustrar, deixe-me contar a história de um homem que descobriu o poder de interpretar seu próprio símbolo e como essa descoberta transformou o curso de sua vida. Seu nome era Kael. Durante semanas, ele sonhava com a mesma imagem. Uma chave de ouro que aparecia em suas mãos, mas sempre escorregava por entre os dedos antes que ele pudesse usá-la. A cada vez, acordava frustrado, sentindo como se algo estivesse escapando. A princípio, procurou respostas em manuais e dicionários de sonhos. Encontrou interpretações variadas. A chave significa oportunidades. A chave simboliza poder. A chave representa segredos. No entanto, nenhuma dessas definições o fez sentir que havia compreendido a mensagem. Certa noite, decidiu abordar o símbolo de outro ângulo. Em vez de olhar para fora de si mesmo, decidiu perguntar diretamente à chave. Antes de adormecer, disse a si mesmo: "Esta noite quero falar com você. Mostre-me o que você significa para mim." Em seu sonho, a chave reapareceu, brilhando em suas mãos. Kael a segurou com força e perguntou: "O que você é?" A chave começou a brilhar mais intensamente e se tornou como um espelho. No reflexo, Kael se viu acorrentado, com algemas nos tornozelos e pulsos. De repente, ele entendeu. A chave não era para abrir uma porta externa, era para se libertar de suas correntes internas. Acordou com o coração disparado. Olhando para trás, para sua vida, reconheceu essas correntes, a necessidade de sempre agradar aos outros, o medo de decepcionar, o hábito de esconder a sua verdade. A chave lhe disse: "A liberdade está dentro de você. Pare de esperar que os outros o libertem." Daquele dia em diante, Kael iniciou um processo de mudança. Começou a falar o que pensava honestamente, a tomar decisões que antes evitava, a reconhecer que sua vida lhe pertencia. E cada vez que duvidava de si mesmo, lembrava-se da chave de ouro. Descobriu que o símbolo não era um mistério externo, mas uma mensagem íntima que o aguardava a vida toda. A experiência de Kael nos ensina algo essencial. Os símbolos não são decifrados de fora, eles são revelados de dentro. O que a psicologia chama de associações pessoais é exatamente isso. Perguntar a si mesmo o que aquele símbolo significa para você.
Que memórias ele desperta? Que emoções ele provoca? A ciência demonstrou que os sonhos são narrativas construídas pelo cérebro para processar experiências. O símbolo é uma condensação. Em vez de representar cada detalhe da sua vida, o inconsciente os resume em uma imagem poderosa. Assim, uma chave pode representar liberdade, uma cobra pode representar transformação, um labirinto pode representar confusão. A imagem condensa uma verdade complexa em uma forma simples. A espiritualidade, com sua perspectiva poética, nos lembra que os símbolos são pontes entre o consciente e o sagrado. Eles não são apenas expressões psicológicas, são também convites para expandir sua visão. Uma árvore em seu sonho não é apenas seu corpo ou sua família. Ela também pode ser um lembrete de que você está enraizado na terra e conectado ao céu. O importante não é buscar significados rígidos, mas aprender a se envolver com símbolos. Perguntar a eles o que estão tentando lhe ensinar. Ouvir sua própria intuição. Abrir-se para a possibilidade de que os símbolos têm camadas e que cada vez que você os olha, eles podem revelar algo novo. Imagine o que aconteceria se você começasse a ver sua vida como um sonho repleto de símbolos. Objetos, pessoas, coincidências. Tudo poderia ser interpretado como uma linguagem secreta. Uma porta que se fecha, um encontro inesperado, uma música que surge no momento certo. Tudo poderia ser lido como uma mensagem do inconsciente ou do universo. Viver assim não significa ficar obcecado, mas sim abrir os olhos. Significa aceitar que tanto na vigília quanto no sonho, o universo fala com você por meio de símbolos. E que aprender a lê-los é aprender a decifrar a linguagem da alma. A linguagem secreta dos símbolos é, na realidade, a linguagem original que todos compartilhamos. Antes das palavras, antes das culturas, a humanidade já sonhava com água, fogo, cobras, sóis e luas. Nessa linguagem residem nossas raízes mais antigas e nossas verdades mais profundas. Da próxima vez que sonhar, não corra para o dicionário. Pergunte ao símbolo o que ele significa para você. Ouça suas emoções ao vê-lo. Lembre-se de que cada símbolo é um espelho e que a chave de ouro de Kael também aguarda em suas mãos. Porque, no fim das contas, a linguagem secreta dos símbolos não está escrita em um livro externo, mas no livro vivo da sua própria alma. Capítulo 14. Os arquitetos do sonho. Todas as noites, ao fechar os olhos, sua mente se torna uma arquiteta. Ela constrói paisagens, ergue edifícios impossíveis, projeta caminhos que se bifurcam e desenha céus que não obedecem a nenhuma lei física. No sonho, você é o viajante, mas também o arquiteto. Embora sua consciência desperta nem sempre se lembre disso, você é quem molda esses mundos. A neurociência confirma. Durante o sono REM, o cérebro ativa regiões responsáveis pela imaginação e pela memória, combinando fragmentos de experiências passadas com projeções de desejos e medos. É como se sua mente fosse uma arquiteta a cada noite, usando tijolos de memórias e cimento de emoções para construir cenários simbólicos. A espiritualidade também sabia disso. Os antigos diziam que, ao dormir, a alma viajava para planos invisíveis e ajudava a construir realidades futuras. O sono era visto como uma oficina cósmica, onde cada pensamento se tornava uma semente e cada emoção se tornava matéria. Assim, o que você sonha hoje pode se manifestar em sua vida amanhã. O problema é que muitos não reconhecem esse poder criativo. Vivem como inquilinos de seus sonhos, sem saber que são os próprios arquitetos. Deixam que seus medos projetem paisagens caóticas, que sua culpa construa prisões, que seus desejos inconscientes ergam cidades frágeis. Mas quando você desperta para o fato de que é um criador, pode começar a projetar com intenção. Para entender melhor isso, deixe-me contar a história de uma mulher que descobriu que era arquiteta de seus próprios sonhos e, com isso, de sua própria vida. Seu nome era Lyra. Desde criança sonhava com o mesmo cenário. Um castelo em ruínas,
com paredes em ruínas e corredores escuros. Sempre que entrava no castelo, sentia medo e solidão. Durante anos pensou que fosse um pesadelo recorrente, até que um dia encontrou um velho que lhe disse: aquele castelo é sua criação. Não está lá para atormentá-la, está lá para você reconstruir. Naquela noite, Lyra sonhou com o castelo novamente. Desta vez, em vez de fugir, parou para observá-lo. Viu que as pedras estavam cobertas de musgo, as janelas quebradas, os telhados em ruínas. De repente, ouviu uma voz interior sussurrar: você é a arquiteta. Quer continuar caminhando entre ruínas ou quer construir um palácio? Lyra fechou os olhos no sonho e respirou fundo. Imaginou a luz entrando pelas janelas, muros imponentes, jardins floridos no pátio interno. Aos poucos, o castelo começou a se transformar. As muralhas foram reconstruídas, os vitrais brilharam com cores intensas, o ar se encheu de música. O lugar que antes era uma ruína tornou-se um palácio radiante. Ela acordou com lágrimas de alegria. Percebeu que o que havia transformado não era apenas um castelo em um sonho, mas uma parte de si mesma. Até então, vivera acreditando que estava quebrada, que seu passado a condenara a caminhar entre ruínas. Mas agora entendia que podia se reconstruir, que era a arquiteta do seu destino. Daquele dia em diante, todas as noites, Lyra se entregava ao sono com intenção criativa. Quando uma paisagem sombria surgia, ela a redesenhava com sua imaginação. Quando um labirinto surgia, ela construía uma saída. Quando via a desolação, plantava jardins. Aos poucos, essa prática noturna começou a se refletir em sua vida diária. Ela encontrou coragem para iniciar novos projetos, curou relacionamentos que havia abandonado e construiu a vida com a qual sempre sonhou. A história de Lyra nos lembra de algo essencial. Os sonhos não são apenas reflexos, são também criações. O inconsciente não nos mostra apenas o que já existe, também nos permite projetar novas realidades. A psicologia estuda isso por meio da prática do sonho lúcido, onde o sonhador toma consciência do sonho e começa a intervir na trama. Essas experiências mostram que o cérebro tem a capacidade de criar mundos inteiros e modificá-los em tempo real. O que vivenciamos nos sonhos não é menos real. Ativa as mesmas áreas cerebrais que as experiências de vigília. A espiritualidade vai além. Diz que o que você constrói nos sonhos influencia sua vida desperta. Que os castelos que você constrói ali são símbolos da sua força interior e que os jardins que você semeia à noite florescem durante o dia. Sonhar conscientemente é um ato criativo, uma forma de semear futuros possíveis. O arquiteto dos sonhos não é um artista caprichoso, mas um alquimista. Ele tem a capacidade de pegar o caos interno e dar-lhe forma, de transformar a ruína em um palácio, o deserto em um pomar, a escuridão em alvorecer. Cada vez que você dorme, tem a oportunidade de refazer seu mundo interior e, com ele, sua vida. Imagine o que significaria assumir conscientemente seu papel de arquiteto. Em vez de temer seus pesadelos, você poderia se perguntar o que eles representam e como reconstruí-los. Em vez de aceitar passivamente seus cenários noturnos, você poderia semear símbolos de força, amor e esperança. Sua mente não distinguiria entre o plano dos sonhos e a vida desperta. O que você pratica à noite se refletiria durante o dia. O castelo de Lyra também está dentro de você. Talvez você o veja desmoronar, talvez você o atravesse com medo. Mas lembre-se, você não é prisioneiro de suas ruínas. Você é o arquiteto que pode reerguê-lo. Cada pedra que você coloca, cada janela que você abre, cada jardim que você planta em seus sonhos é um passo para reconstruir seu próprio ser. Não se esqueça de que a arquitetura dos sonhos não se limita a paredes e paisagens. Você também desenha os personagens, os símbolos, os encontros. Cada pessoa que aparece em seus sonhos é uma figura que seu inconsciente colocou em cena. Você pode dialogar com elas, aprender com elas, transformá-las. Elas são operárias da sua arquitetura interior.
Assim, cada noite é um convite. Você quer continuar caminhando por paisagens projetadas pelo medo ou quer se tornar um arquiteto consciente do seu próprio mundo? O poder está dentro de você. O sono é sua oficina, seu lápis, sua tela. O que você construir ali não desaparecerá ao acordar. Ficará gravado nas paredes da sua alma e moldará silenciosamente o seu destino. Capítulo 15. O espelho dos sonhos. Sonhos não são apenas cenários fantásticos, são espelhos. Cada cena, cada personagem e cada objeto refletem aspectos ocultos do seu próprio ser. Seja sonhando com um monstro aterrorizante ou com uma paisagem luminosa, em ambos os casos o que você vê não é outra pessoa, mas fragmentos de si mesmo colocados diante dos seus olhos. A psicologia profunda afirma que os sonhos revelam partes inconscientes da personalidade de uma pessoa. O que você reprime, nega ou ainda não reconheceu em si mesmo aparece projetado em símbolos. Assim,